Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de ciências, e hoje nós vamos falar sobre mamíferos. Essa é a primeira parte de mamíferos, nós vamos ter ainda um outro encontro para continuar o assunto sobre mamíferos, ok? Hoje a gente vai trabalhar entre a página 13 e 16 do nosso livro, tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais características dos mamíferos? Levando em consideração tudo que você já sabe sobre mamíferos, eles têm escamas, penas, são animais invertebrados, têm pelos, glândulas mamárias, são vertebrados, são vivíparos, ovíparos ou passam por metamorfose. E aí, o que é que você acha? Eu sugiro que você marque com lápis por enquanto e até o final da aula a gente vai ter todas essas respostas, ok? Então, vamos embora. A primeira característica dos mamíferos, meus amores, é a presença de glândulas mamárias, certo? Havendo glândulas mamárias, acabou-se, é mamíferos. Então, essa é a sua principal característica. A presença das glândulas mamárias vai dar toda aquela compreensão de que a fêmea amamenta seus filhotes, ok? E aí, outra característica dos mamíferos é a presença de pelos, tá certo? Há, claro, aqueles que têm outras estruturas para cobrir o corpo, mas em sua grande maioria é a presença de pelos e de glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, ou seja, as glândulas sebáceas são aquelas que vão promover, né, vão provocar a produção de óleos, tá certo? Esses óleos servem tanto para lubrificar a pele como também lubrificar os pelos. No caso dos mamíferos, essa lubrificação dos pelos, em alguns casos, é fundamental para impermeabilizar um pouco o corpo dele, evitando que agentes externos, né, comprometam a sua pele e tal. Por isso que nós devemos ter cuidado com excessos de banho nos nossos pets, principalmente nossos cachorros, né? A turma que tem cachorro, que vai pra rua e tal, é importante que você tenha um cronograma legal para dar banho, mas que não seja excessivo. Eu não sou veterinária, eu não entendo nada dessa área, mas por experiência, né, de ter tido vários cachorros ao longo da minha vida, um banho por semana é, assim, o máximo, tá certo? Ou se o seu cachorro for um cachorro muito doméstico, que não sai muito pra rua, então amplia, bota a cada 15 dias, a cada 3 semanas, porque é importante eles terem essa proteção natural. Essa proteção natural garante, inclusive, que eles não tenham dermatites, né, doenças da pele. No caso dos gatos, a coisa ainda é mais complicada. Como o gato, ele já tem, né, na sua natureza, no seu instinto, a limpeza, ele mesmo faz a própria higiene. Então, é importante você ver se há uma necessidade ou não de dar banho no seu gato. Por experiência própria, né? Eu tenho 2 gatos, meus gatos já estão comigo há muito tempo. E eu tenho algumas amigas que têm muitos gatos. Por experiência própria, a gente só faz o uso do banho terapêutico nos gatos. Ou seja, quando há uma necessidade terapêutica, né? O veterinário recomenda, ou quando a gente vê que há uma necessidade. Se, no meu caso, os meus gatos vivem em casa, eles não vão à rua, mas às vezes um ou outro foge. Então, dependendo do estado em que ele vem, aí eles vão ganhar um banhozinho, sim. Mas do ponto de vista da necessidade, no máximo 2 banhos, 3 banhos ao ano eu dou nos meus gatos. Eu dava todos os meses, mas o veterinário que acompanha meus gatos, ele não recomendou. Bom, o veterinário que acompanha os meus gatos, pode ser que o veterinário que acompanha os seus gatos já fale o contrário, né? Porque aí cada gato tem um organismo, tem uma necessidade diferente. E meus gatos não são jovens, né? Meus gatos são velhinhos já. Aí eu já só faço uso do banho terapêutico neles. Mas na natureza,
né? Esse óleo que lubrifica a pele e o pelo ajuda muito a evitar doenças de pele e outros probleminhas, tá bom? E tem também as glândulas sudoríparas, tá certo? Elas são produtoras de suor. E esse suor, eles vão ajudar na regulação térmica dos animais, como nós também temos, né? Nós somos mamíferos, nós. No nosso caso, meus amores, o banho é fundamental, inclusive no mínimo 3 ao dia, viu, crianças? Por favor. Adolescente, então, por favor, banho com frequência. No nosso caso, o banho é maravilhoso, fundamental e faz bem para a saúde e para a pele. Nada de banho faz mal para a pele, viu? Pelo contrário, faz muito bem porque renova os tecidos, ok? Pronto. A gente já sabe, né, que os mamíferos são endotérmicos, logo a temperatura do corpo deles não muda conforme o ambiente. O que vai mudar é a produção de suor e outros mecanismos que eles vão usar para aumentar ou baixar a temperatura do corpo deles, beleza? E aí o pelo serve para garantir esse controle. Olha que coisa mais linda esse gato. Bom, os sentidos. Os mamíferos, eles têm sentidos muito aguçados, tá? Todos os sentidos são muito aguçados, são bem desenvolvidos. E aí o que acontece? Para cada espécie, né, para cada animal, você vai ter um ou outro sentido ainda mais eficiente, né? Como, por exemplo, nos cães é o olfato, nos morcegos a audição, nos gatos a visão e a audição. Então, dependendo do meio em que esse animal ele viva e da necessidade que ele tem de se proteger, tá certo? Aí você vai ter alguns sentidos ainda mais eficientes. Mas no caso dos mamíferos, os sentidos, eles são muito bem desenvolvidos, ok? A locomoção. Bom, a gente vai ter, dentro do grupo dos mamíferos, vários tipos de locomoção, tá bom? Tem alguns, né, são alguns mamíferos que se locomovem a partir de 4 patas, que são chamadas de quadrúpedes, como cavalo, cachorro, leão, gato e assim vai. Então, eles se locomovem a partir de 4 patas. A gente também tem alguns mamíferos que vivem em ambiente aquático e precisam de nadadeiras. Então, eles nadam, que é o caso do golfinho, baleia, peixe-boi, tá bom? E no caso dos morcegos, asas. Então, dependendo do ambiente em que esse mamífero se encontra, a gente vai ter como é que eu posso dizer? Uma forma dele se locomover. E no caso de nós seres humanos, né, somos bípedes, né? A gente anda por vou falar assim, membros inferiores, né? A gente anda usando apenas os membros inferiores, que é o caso das pernas. No caso da alimentação, ela também é muito variada, vai depender do local que esse animal ele esteja e da sua função, né, na cadeia alimentar. Então, nós temos desde mamíferos herbívoros, como cavalos, bois, veados e girafas, que se alimentam de capim, ervas e folhas, tá? Temos a foca e as baleias, que são piscívoras, né, que se alimentam de peixes. Tem os morcegos, os morcegos têm até assim, alguns que são assim, alguns que são assados, mas na sua maioria eles são frugívoros, ou seja, eles se alimentam de frutas, néctar e pólen. E também tem os hematófitos, que são os morcegos que se alimentam de sangue, né? Os morcegos vampiros. Já o ser humano, ele se alimenta tanto de matéria vegetal como animal. Logo, ele é onívoro. A gente também tem os carnívoros, né? Que são aqueles que se alimentam exclusivamente de carne, que é no caso do tigre, do leão e da doninha. Em alguns casos, esses hábitos alimentares podem ser alterados devido à disponibilidade de alimentos. Algumas baleias, por exemplo, alimentam-se de plânctons. Então, eles têm essas características, a alimentação é muito diversa. Então, quando a gente vai estudar o sistema digestivo de um mamífero,
a gente não pode estudar de forma muito generalizada. A gente tem que entender qual o tipo de dieta que ele tem, tá? E entender como funciona o sistema digestivo dele. Porque dependendo da dieta que esse animal, que esse mamífero venha a ter, muda alguma coisa ou outra no sistema digestivo dele. Beleza? Aí aqui tá mostrando o sistema digestório de um cachorro, né? Que é parecido com o nosso, né? Dentes e boca, faringe, ele tem estômago, vesícula biliar, fígado, baço, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e ânus. O que é que isso significa? Que o sistema digestório dos mamíferos é completo, tá? É completo. Ele começa na boca, termina no ânus e tem todo o canal ligado de uma forma que se eu colocasse uma corda, né, entrando pela boca, ia sair pelo ânus e um tubo, né? Um tubo contínuo, tá bom? Agora, o que chama a atenção é a questão dos ruminantes. Quem são os ruminantes? Os ruminantes são aqueles animais como bois, veados, antílopes, camelos, girafas, carneiros. Esses indivíduos vão apresentar uma característica bem interessante no seu sistema digestório, tá? Porque o que acontece? Eles não vão digerir o alimento de uma vez, tá? Na hora que eles comem, esse alimento vai passar pela boca, passa pelo esôfago e ao invés de ir para o estômago, vai para o rumen, tá? Que é como se fosse um super estômago. E lá, esse alimento volta para a boca para ser ruminado, né? Para ser novamente mastigado, para depois ir para o estômago e intestino e ser colocado para fora. Eu trouxe outra imagem que na minha é mais fácil, tá? Então vamos acompanhar aqui comigo. Deixa eu pegar aqui pronto. Então vamos acompanhar aqui. O alimento entra pela boca, tá certo? Tá? Passa pelo esôfago, tá bom? E do esôfago vai para o rumen. Olha aqui, ó, bem grandão, tá vendo? O rumen. Esse rumen vai ter algumas enzimas, algumas bactérias que vão quebrar a celulose, tá bom? E o que acontece? É um super órgão, tá? E aí você vai ter bastante alimento ali. Quando tá bem cheinho, essa comida volta de boa, volta aqui, ó, pro esôfago, vai pra boca, ele vai mastigar. É formado bolinhas, tá, gente? É formado bolinhas. Não bota tudo uma vez, não. Bota uma bolinha, aí ele mastiga. E aí sim, vai pro amácio, vai pro abomácio, até que chega no estômago. Cadê? Deixa eu ver. O estômago é esse individinho aqui, ó. Ih, tá feio, né? Deixa eu limpar. Aí vem. Vamos lá. Entrou pela boca, tá? Fazer só um pontinho assim. Entrou pela boca, passou pelo esôfago, foi lá pro rumen. Chegou no rumen, as bactérias quebraram lá a celulose e tal, formou bolinhas e voltou pra boca. Chegou na boca, ele rumina, né, que é essa segunda mastigada, e vai pro omácio, obamácio, que é o estômago do bicho, tá certo? E agora sim, vai pro intestino. Lá no intestino vai ter, né, as enzimas, o fígado, né, que vai liberar ai, meu Deus, esqueci, daqui a pouco eu lembro. O fígado e o pâncreas, que vai liberar o suco pancreático. Aí vai digerir mais, e tudo aquilo que não for servir de nutriente para o corpo sai nas fezes, beleza? O fígado vai liberar a bile, tá bom, minha gente? A bile, ela vai ali, né, separar a gordura da comida, o pâncreas vai digerir ainda mais, e tudo o que não for utilizado para nutrientes do corpo vai ser liberado como fezes, tal qual funciona o nosso sistema. Os ruminantes só vai ter de diferença a presença do rumen e a necessidade de mastigar 2 vezes. Primeiro ele mastiga, depois ele rumina, tá bom? Outra coisa, alguns autores podem chamar o rumen de pança, tá bom? Você fala, ai, que pança tu tem? Que é uma coisa grande, tá? Então o rumen é esse órgão bem grande.
dentro dos bichinhos. E olha aqui, eu trouxe esse só pra gente ver o tamanho do rumen, tá vendo? O rumen está em vermelho. Aí ele recebe o nome de... Cadê? Olha, é vermelho. Tranquilo. Tá vendo? Bem grandão, rumen. E aí tem todo o sistema bem direitinho. E agora nós vai. Meus amores, o código da aula de hoje é rumen, porque eu acho que hoje foi a grande descoberta, né? Ah, outra coisa. Não, semana que vem eu falo melhor, mas assim, eu quero lembrá-los que mamíferos são animais que têm glândulas mamárias. Então, o golfinho é um mamífero, a baleia é um mamífero, porque possui glândulas mamárias. Mesmo eles parecendo muito com peixe, vivem em ambiente aquático e tal, mas sempre que o animal apresenta glândulas mamárias, ele é classificado como um mamífero. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre as diversidades das espécies, vai falar mais sobre alguns sistemas e pode ter algumas curiosidades. E se você precisar ter alguma curiosidade comigo, falar alguma coisa, vai lá no meu Instagram, cara. Fala comigo, meu amor. Eu vou adorar ouvir vocês. Pode gravar áudio, não tem problema nenhum. Tire foto das tarefas, né, que a gente vai corrigir daqui a pouco. E pronto. Como eu falei, o código da aula é rumen, tá bom? Coloque seu nome, sua série e sua turma. Quanto à atividade, tudo que tiver espalhado entre a página 13 e 16, vocês vão fazer, tá bom? Tudo que tiver espalhado, sempre tem uma perguntinha ou outra, né? Respondam. Na página 24, você vai responder apenas a questão 6. Na página 25, você vai responder a 8 e a 9. E na página 26, você vai responder a questão 10. Combinado? Ótimo. Qualquer pergunta ou dúvida, vai lá no meu Instagram, Prof. Samantha Costa. Beijo pra vocês e até a nossa correção. Tchau, tchau.